Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é divertida porque eu vou falar como organizar um passeio na floresta. Sejam bem-vindos! Então, pessoal, antes do passeio, a preparação é fundamental para que tudo dê certo. Quanto menor for o seu aluno, maior vai ter que ser essa preparação, essa organização. Não economize em materiais de segurança, não economize no transporte e não economize em pessoas para monitorar essas crianças durante o passeio, tá? Se forem crianças menores, assim, de 6 anos, mais gente ainda. Esquece o celular na hora que estiver no passeio, oriente as monitoras e todo mundo que a atenção é total sobre as crianças. Por quê? Porque num passeio a gente pensa assim, a criança pode se perder, mas não é só isso que pode acontecer. Pode acontecer uma série de coisas, né? A criança cair, machucar, pode ter cobra, pode ter aranha, pode ter abelha. É natureza, né, gente? E nós temos que estar preparados para atender essa criança caso alguma coisa aconteça, certo? Antes de mais nada, a gente precisa escolher bem o local, tá? Você não vai levar crianças muito pequenas num passeio que exija muito da resistência física, que ofereça mais perigos, tá? Escolha passeios pedagógicos já pré-estabelecidos, assim, a gente vai ver que tem alguns locais que já estão preparados para receber escolas, tá? Então, assim, como a gestão é uma gestão democrática, o local ele deve ser escolhido por todos. Se você for coordenação, se você for gestão, você faz um apanhado prévio ali dos locais e coloca em votação. Se você for o professor que está oferecendo essa aula passeio, você faz a mesma coisa, mas antes de propor para pai de aluno e para aluno, você leva até a gestão, né, a coordenação e a direção da escola e os locais e pede para colocar em votação, tá? É muito importante que na excursão haja o máximo de engajamento possível das pessoas, né? Então, não só dos alunos, dos professores, dos pais, dos gestores, todos os funcionários podem colaborar na escolha do local, tá? Pode ser uma floresta, pode ser um parque ecológico, pode ser uma reserva natural, enfim, qualquer bioma que ofereça ali uma didática e ofereça também divertimento. Escolher equipe, assim que escolher o local, já escolhe a equipe, vê quais turmas vão, quantas pessoas vão ficar responsáveis por isso, divida bem os alunos. É importante que, se forem crianças menores de 4 anos, haja um adulto para 4 crianças, mais ou menos, sabe? Mas depende muito do passeio, tá? Porque às vezes o local que você vai já tem ali uns funcionários que vão te ajudar. Então, tendo em vista a quantidade de alunos e a duração do passeio, a escola vai designar uma equipe responsável pelo planejamento e execução do projeto, listando tudo que precisa ser pensado, organizado, providenciado e feito. Então, você faz uma comissão ali de organização do passeio. O professor não precisa fazer isso sozinho, pode contar. Se os alunos forem maiores, você pode até escolher entre os alunos, né, representantes para essa comissão. Você vai levantar informações, vai planejar equipamento, transporte, alimentação, hidratação, kit primeiros socorros, vai ficar em contato com o local, né, para ver o que precisa ser levado, que hora começa o passeio, que hora que acaba, se lá vai ser oferecido um lanche ou não, tem que levar, enfim, todos esses detalhes. É preciso fazer uma reunião para distribuir as tarefas, um cronograma de execução das tarefas. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reservar o local, então vamos reservar o local, depois a gente vê o resto. E assim por diante, tá? E aí você vai colocar nesse cronograma quem é responsável por cada tarefa e quando vai ser a próxima reunião e quando essa tarefa precisa ser realizada, tá? Planejamento é fundamental. Escolhido o local, a comissão que vai organizar o passeio, é preciso que se pense no equipamento e nos materiais que vão ser necessários para este passeio. Segurança prioridade sempre, tá? Então, o equipamento usado no passeio, ele deve ser providenciado e testado com antecedência, tá? Então, a criança não vai usar ali um tênis que ela nunca usou na vida, por exemplo.
A mochila da criança, a gente fica atenta ao peso, né? Se cada um for levar sua mochilinha com as suas coisinhas, leva só o necessário. Deixa para lanche, essas coisas assim, todo coletivo, deixa para outra pessoa carregar. Planeja bem essa questão da alimentação, porque o que acontece? Quando a gente deixa para os pais providenciarem a alimentação da criança, salvo raras exceções em que a criança tem alguma alergia, tem alguma restrição alimentar, alguns pais enchem a mochila da criança de alimento, principalmente frutas que pesam muito, né? Pesam muito na mochila. Então, vamos planejar isso de uma maneira coletiva, tá? Não individual. Falem com os pais, planejem um lanche, arrecadem dinheiro para esse lanche, tá? Levem um lanche só para todo mundo, porque aí a criança não precisa carregar. A criança vai carregar ali a sua aguinha, né? Vai carregar só aquelas coisas necessárias ali para ela, tá? A hidratação, a mesma coisa. É importante a criança levar a sua aguinha, mas a água dela acaba. Como que vai fazer? Onde que vai encher a garrafinha? Levar suco, essas coisas, deixe que o adulto leva. Não peça para colocar na mochila da criança. Os medicamentos, gente, do kit, primeiros socorros ou medicamento que às vezes uma criança tem que tomar, também deixar sob responsabilidade de um adulto, tá? Porque uma criança pode fuçar na mochila da outra e tomar o remédio dela. Já aconteceu. Então, não deixe o medicamento que a criança precisa tomar com a criança, fica com o professor ou monitor. Calçados, joelheiras e cotoveleiras e também o capacete não vão ser necessários em todos os passeios, mas em algumas trilhas um pouco mais radicais, vamos dizer assim, é preciso. Isso a gente faz mais com adolescente, não com criança muito pequena. Mas se for necessário, você vai falar com o responsável pelo passeio, pelo local. Se for necessário, tem que estar com esse equipamento, tá? Mochilas individuais, luvas, os repelentes também. A criança pode trazer de casa o repelente, mas também fique de olho porque eles costumam passar repelente uns nos outros, brincando ali, né? Eu consigo prever todas as atitudes, porque eu já passei por isso inúmeras vezes, né? Um kit primeiros socorros, ele vai depender do passeio, tá? Então, assim, se tiver muito contato com terra, vai subir em árvore, tudo você tem que prever o que vai acontecer. Quem está acostumado a trabalhar com educação infantil já consegue prever mais ou menos a atitude que os alunos vão tomar. Com adolescentes, a mesma coisa, tá? É importante levar o kit primeiros socorros. A questão da vacina. A vacina já é um detalhe um pouco mais raro de você ter que colocar. Por quê? Vai depender do lugar. Se você for fazer um passeio, por exemplo, na floresta amazônica, tá? Vou fazer uma excursão com o ensino médio para a floresta amazônica, excursão de formatura, tá? Recomenda-se que tome algumas precauções, como a vacina da malária, por exemplo. Então, se informe sobre isso, se for aí um passeio maior, por exemplo, uma excursão, tá? É importante, antes de confirmar o que é necessário, falar com os guias do local, tá? Falar com a família, falar com o pediatra. E o pediatra, por exemplo, vai listar o que deve ser levado, o que deve ser providenciado, porque às vezes essa criança tem alguma comorbidade, tem algum problema de saúde que precisa de atenção e às vezes nem vai poder ir no passeio, tá? Então, além disso, tomar cuidado com a alimentação, com a hidratação principalmente, tá? Em dias de calor, precisa fazer com que a criança beba água. Vai fazendo pausas no passeio, fala, gente, parou, é hora de beber água. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas.
Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Parou, é hora de beber água. Todo mundo bebendo água, tá? Porque tem muita criança que passa mal. E aí, gente, assim que tiver a data confirmada, já tem que ir atrás do transporte, tá? O transporte precisa ser seguro, todos sentados, todos com cinto de segurança, um transporte fresquinho, um motorista responsável, não saiam em cima da hora, tá? Planeja bem a questão dos horários, as pessoas que vão. Não esqueçam da autorização dos pais e da própria reserva, né? Não esqueça de levar as documentações necessárias. É preciso que toda essa parte burocrática esteja em dia. E, lógico, o passeio precisa ter uma função didática também. O que vai ser trabalhado de conteúdo ali naquele passeio, né? Então, aí é o professor que vai fazer um planinho de aula. Tem essa aula passeio, a gente se inspira muito na pedagogia de Freinet. E nesse vídeo aí, o professor vai explicar da onde veio essa questão da aula passeio. Porque o que acontece? Se fala muito em aplicabilidade de conteúdo, da criança viver a experiência enquanto estiver aprendendo, não só a criança, o aluno, né, de uma forma geral. E isso foi muito inspirado nesse tipo de pedagogia que fala que se você vai dar aula sobre física, mostre para o aluno no laboratório o que você está ensinando. Se você vai dar aula de meio ambiente, então leve o aluno para o meio ambiente, na medida do possível, é claro. Se não for possível, tem um plano de aula passeio na floresta que eu trouxe aí para vocês, que é aqueles planos de aula muito úteis da revista Nova Escola, né? E esse plano de aula vai fazer com que a criança viva a experiência, é para criança esse daí, tá? Mas tem para outras faixas etárias lá. Viva a experiência de estar numa floresta sem necessariamente sair para uma floresta. Por que eu trouxe isso? Primeiro, que nem todo mundo tem condições de levar a criança para a floresta. Segundo, que nós estamos ainda, aqui enquanto eu gravo essa aula, vivendo um período de restrições por conta da pandemia. E aí, o que eu faço? Você simula uma floresta para o seu aluno, você simula os sons, você simula o ambiente, inclusive construindo junto com o aluno essa floresta, né? Você simula a experiência do passeio e a aula que você daria na floresta. Então, dá para fazer isso dentro da escola, tá? Mas se puder sair da escola, se puder fazer uma aula passeio, nós temos aí como fazer com outros ambientes também, não só com a floresta. E aí, esse tipo de pedagogia você vai entender melhor assistindo esse vídeo aí, né? Esse tipo de teoria que é o aluno vivenciar a experiência do aprendizado através da aula passeio. Bom, eu vou trazer agora duas experiências que a gente pode ter em passeios. A primeira são de alunos que aprenderam sobre o meio ambiente numa aula passeio no Bosque dos Papagaios. Eu trouxe aí parte da reportagem, a fonte, né, do governo de Boa Vista, tá aí embaixo no link para ver a reportagem completa, inclusive com as fotos, tá? Então fala assim que a aula da quarta-feira foi especial e de muito aprendizado para 30 alunos da Escola Municipal Jockey Club. Durante a aula passeio no Bosque dos Papagaios, a criançada aprendeu sobre a flora e a fauna da região, consolidando o que foi estudado em salas sobre selvinha amazônica e os pontos turísticos de Boa Vista. Eles estão perto da floresta amazônica, então aí você vê o quanto é importante tomar as precauções necessárias ali na hora do passeio, tá? Esse Bosque dos Papagaios é uma área ali protegida, tal, tá acostumada a receber escolas, então não tem tanto com que se preocupar. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção foi dada uma aula teórica antes do passeio e provavelmente o professor faz ali ainda uma discussão depois do passeio. Então, quando você vai promover uma aula passeio para os seus alunos, a dica é aula teórica antes,
aula durante e aula depois, tá? Então não deixa para passar todas as informações ali durante o passeio, senão fica chato. A criança tá ali tentando se divertir e tal, e você lá falando. Não dá. Faz a teoria mesmo, pega antes, que vai até estimular a criança, né? A curiosidade da criança. E durante você dá só assim aquele feedback, falando: olha, gente, lembra que na aula eu falei sobre tal planta? Olha a planta aqui. Lembra que eu falei do papagaio? Olha o papagaio aqui. E depois do passeio, você faz uma roda de conversa, uma coisa mais informal, mas já pensando na avaliação. Deixa eu ver o que esse aluno conseguiu absorver dessa aula passeio, mas nada de prova escrita, tá? É uma avaliação informal, ou seja, uma roda de conversa, pedir para eles representarem, para eles desenharem, tá? Porque a prova escrita, bom, para educação infantil não tem prova escrita, mas se você tiver com adolescente, outra coisa assim, ela tira muito do entusiasmo que às vezes aquele aluno teve com o passeio, tá? Então, as professoras trabalharam sala temáticas da educação infantil e para fortalecer a aprendizagem, elas levaram essas crianças no bosque para proporcionar a experiência de aprendizado. Um ótimo exemplo de como transformar uma aula teórica em algo prático, palpável. Antes de mostrar o próximo exemplo, né, de aula passeio, eu gostaria de falar do turismo pedagógico. O turismo pedagógico está crescendo no Brasil, que são aqueles passeios com fins didáticos. E tem muitos relacionados ao meio ambiente. Tem passeio, tem turismo pedagógico pelos quilombos, né, que eu já falei da importância, aldeias indígenas, áreas de preservação, bosques. Esse aqui, da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, já foi visitado por muitas crianças. Na internet tem uma série de experiências registradas pelas escolas que costumam levar as crianças por esse passeio, por essa caminhada aí. Então, tem caminhada em trilha, tem educação ambiental, tem história da floresta e criação do PNT, tem piquenique e playground. As atividades propostas são a caminhada em trilha, a observação da fauna, né, dos animais e a educação ambiental. Então, eu acho que é para quem tem essa oportunidade, que mora no Rio de Janeiro, é um passeio que vale a pena ir para as crianças e que já está acostumada a receber crianças. Muitos locais estão preparados para esse turismo pedagógico. É bom que você investigue aí na sua região, na sua cidade, se tem turismo pedagógico. Não só em relação ao meio ambiente, mas outras atividades ao ar livre e outras aulas, passeios que você pode preparar, organizar para os seus alunos em locais que já estão preparados para receber crianças, adolescentes, enfim, o turismo pedagógico. Para terminar, eu vou trazer aqui a experiência do Sesc Arco Verde, que está apostando em aulas passeios para aprendizagem dos alunos. Tá? Os alunos do quarto ano A e B participaram de um passeio ecológico pelo sertão, então a gente vê aí a união da natureza, né, com a história, porque conheceram a história de Lampião, fizeram visitas ao sítio Passagem das Pedras e ao Museu do Cangaço e assistiram a aula espetáculo com um grupo de Lampião. Foram 26 alunos, acompanhados por professor, por supervisora, por secretária e por estagiários. Então, é uma união, né, de duas disciplinas. Aí a gente vê a interdisciplinaridade, ou seja, a gente pode trabalhar educação ambiental, a gente pode trabalhar com história, com geografia e com outras disciplinas. A turma do quinto ano foi em Caruaru conhecer o Museu do Barro, localizado no Alto do Morra, o Memorial Mestre Galdino e a Casa do Mestre Vitalino. Tá? Foram 22 crianças com a professora Elizabeth Bernardo. Essas experiências, gente, de aula-passeio, elas são importantes para que o aluno vivencie o aprendizado, como eu já disse, mas também para a gente unir as disciplinas no trabalho com vários tipos de temas, com vários tipos de conteúdos. Então, a gente vê que a educação ambiental ela não fica só restrita ali à própria educação ambiental. Ela engloba a parte cultural e ela engloba a parte histórica, além da geografia, além da própria linguagem, né, da questão da comunicação visual, da comunicação oral, da parte escrita
escrita. Então tem muita coisa que se pode aprender dentro desse tipo de aula passeio, unindo todos os professores e todas as disciplinas. Quem quiser ver mais, tem a fonte aí embaixo, tá? E você tem mais detalhes dessa experiência. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!